Olá pessoal, que privilégio estar aqui com vocês para dar início a mais esta mentoria e com muita alegria partilhar com você a palavra de Deus e estarmos juntos aqui assentados nesta mesa virtual para perguntas, respostas e aprendermos uns com os outros. Estou acompanhado aqui do Tiago Marto, que vai coordenar o nosso encontro. Bom dia, Tiago. Bom dia, pastor Hernandes. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Você está animado? Bastante. Tem perguntas boas por aí? Tem muita pergunta boa que chegou nesse último mês pra gente, pastor. Opa, que coisa boa. Então, promete o nosso encontro, né, Tiago? É isso. A palavra está com você, para você dar a sua saudação e dar as orientações. Ótimo. Muito obrigado. Gente, bom dia mais uma vez. Obrigado por terem essa oportunidade aqui com a gente, né? Sintam-se à vontade conosco aqui. Nós já temos todas as perguntas que vocês enviaram durante esse período, né? Da última mentoria para cá. E prepare sua pergunta, você pode fazê-la diretamente no chat dentro do YouTube ou até a próxima mentoria você pode escrever para a gente no mentoria@lpc.org.br. Aproveite o comecinho da live e convide seu amigo pastor para vir assistir com a gente a mentoria de hoje, tá bom? É só compartilhar o link com ele. Pastor Hernandes. Pois é. Bom, vamos meditar então? Vamos lá, então eu vou ser breve, Tiago, eu estou percebendo que você está com muita pergunta aí. Eu estou munido aqui de perguntas. Pois é, então nós vamos dar prioridade às perguntas e eu vou ser mais lacônico, mais breve na nossa meditação. Nós estamos aqui nos estúdios de Luz para o Caminho e louvamos muito a Deus porque esta instituição tem sido uma ferramenta tão preciosa nas mãos de Deus para levar a palavra de Deus aos rincões da nossa pátria e além fronteiras. Bom, o texto que eu quero partilhar com você, peço que você abra a sua Bíblia comigo, se você puder, e não estiver com a sua Bíblia ainda, seja o livro, seja o seu smartphone, que você apanhe sua Bíblia para nós considerarmos juntos um texto muito importante, que é 2 Coríntios, capítulo 3, versos 12 e 13. Eu vou ler esses dois versículos. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. O apóstolo Paulo, nesta carta que estamos considerando, a segunda carta aos Coríntios, ele expõe uma das mais importantes doutrinas da Bíblia. É a carta mais biográfica de Paulo, e ele só trata desta matéria de forma assim detalhada nesta epístola, a nova aliança. E a nova aliança contrasta-se com a velha aliança, porque na velha aliança tudo depende de nós. Na nova aliança tudo depende de Deus. Ele vai mostrando essa transição da antiga para a nova aliança. E ao fazer isso, ele nos dá um exemplo, que só Paulo menciona esse assunto. E ele diz, nós não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. O que está acontecendo aqui? Moisés é uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. Sua vida é dividida em 3 períodos de 40 anos. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 40 anos conduzindo o povo rumo à terra prometida. Moisés foi o grande libertador, o grande legislador, o grande intercessor, o grande líder de Israel. Um homem com quem Deus falava face a face. Um homem mais manso da terra, diz o texto bíblico. Um homem que, pela sua firmeza e pela sua humildade, pela sua postura, colocou-se na brecha para defender Israel quando Deus queria eliminar o povo e começar uma nova nação. Moisés foi um homem extremamente ousado, porque aos 80 anos ele volta ao Egito
com um cajado na mão e faz envergar diante da grandeza de Deus o mais poderoso império do mundo. Foi usado por Deus para desbancar o panteão de deuses do Egito, porque cada praga, foram 10, cada praga era uma divindade que estava sendo desbancada do panteão egípcio. Um homem de uma fibra, de uma coragem irreparável. Porém, houve um momento em que Moisés não foi ousado. Paulo está dizendo isso. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falhar e não somos como Moisés. Houve um momento que Moisés não foi ousado. E quando é que Moisés não foi ousado? Quando ele subiu o Monte Sinai para receber as tábuas da lei, diz o texto que ao descer, a glória de Deus, a Shekinah de Deus, o brilho de Deus, estava no seu rosto. As pessoas não podiam se aproximar dele. Tamanha glória de Deus resplandecendo no seu rosto. Para que as pessoas pudessem se aproximar dele, ele colocou um véu. Então as pessoas podiam chegar, porque tinha um véu. O problema é que aquela glória foi apagando. Era uma glória desvanecente. E mesmo com aquela luz que foi bruxuleando, apagando, minguando, Moisés, não precisando mais do véu, continuou com o véu. Isso significa que Moisés quis manter a pose, agradou daquela situação de ter a glória de Deus no seu rosto e ele não queria que as pessoas soubessem que a glória estava apagando. Ele manteve o véu. Nisso ele não foi ousado. E essa citação do apóstolo Paulo, para nós é um grande confronto, porque nós temos máscaras também. Nós temos uma série de indumentárias no nosso guarda-roupa espiritual, com máscaras para cada circunstância, para cada situação. Tem a máscara da mentira, do orgulho, da falsa piedade, do legalismo religioso. E de repente as pessoas são encantadas ou ficam admiradas porque elas estão olhando uma possível glória atrás do véu. Mas se retirar o véu, vai perceber que não tem mais luz. Então, para mim, esse texto é um dos confrontos mais fortes da Bíblia, que mexe com todos nós. E se você me falar assim, eu nunca usei uma máscara, pois você, se falar isso, acaba de afivelar uma máscara no seu rosto. A máscara da mentira. Às vezes as pessoas admiram não quem nós somos, mas quem nós aparentamos ser. E já que estamos numa mentoria de liderança, mais do que nunca nós precisamos vigiar o nosso coração. Porque às vezes as pessoas veem o pastor, o líder, no púlpito, numa posição de destaque, diante da liderança de uma igreja, numa conferência, num congresso, e aqui e acolá. E as pessoas passam a ter talvez uma ideia superdimensionada desse líder. O próprio Moisés, o grande líder e libertador de Israel, enfrentou esse problema. E você e eu enfrentamos esse problema. E o apóstolo Paulo nos dá dicas aqui de como resolver o problema. E ele chega no verso 17 e 18 e vai dizer o seguinte:
Ora, o Espírito, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não é liberdade para fazer o que você quer, não. É liberdade para tirar o véu. É liberdade para ser autêntico. E ele diz no verso 18, todos nós, com o rosto desvendado, sem véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Manter o véu da aparência é velha aliança. Arrancar o véu e olhar para o rosto de Jesus e ser transformado de glória em glória é nova aliança. O brilho da velha aliança é desvanecente. O brilho da face de Cristo, a nova aliança, ela é crescente e permanente. Então, o que Paulo está nos ensinando é que na nova aliança as máscaras podem ser retiradas e as pessoas podem se aproximar. Porque nós não temos glória em nós mesmos, mas nós estamos contemplando aquele que é glorioso, o rosto de Jesus, cuja glória é permanente. E ao contemplar essa glória, nós somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo. Isso porque o Senhor não quer apenas nos levar para a glória, mas quer antes nos transformar à imagem do Rei da Glória. Deus abençoe sua vida. Espero que o nosso momento aqui de mentoria seja muito proveitoso para o seu coração, para a sua família e para o seu ministério. É com você, Tiago. Obrigado, pastor. Gente, que mensagem poderosa. Vocês estão aí ainda? Está todo mundo tão calado por aqui no chat, acho que eles estão bastante impactados. Eu queria de verdade saber o que você achou dessa meditação desta manhã de hoje. Comenta aqui para mim no chat, vamos bater papo aqui. Aproveite esse momentinho enquanto a gente não começou as perguntas ainda, para convidar os seus colegas de ministério. Traga eles para assistir a mentoria de hoje, mas antes eu quero falar de uma novidade tão bonita. Deixa eu mostrar na câmera central aqui. Pastor, pega o seu também, ó. Pego sim. Olha que livro lindo que chegou. Muito hoje, especial, né? Esse aqui, hein, pastor? Chegou hoje. Ô, Tiago, este livro é um livro evangelístico, é um livro doutrinário ao mesmo tempo, porque é uma exposição daquelas 7 declarações de Jesus no Evangelho de João. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. E explanando isso à luz do Evangelho de João. Então é um texto objetivo, tamanho bom, as letras um pouquinho maiores, para que todos possam ler com muita tranquilidade e com uma disposição muito bonita, e eu espero que esse livro possa ser uma bênção na sua vida. Chegou hoje, e eu acho que quem ligar primeiro vai conseguir pegar o seu antes de esgotar Sim. essa quantidade que chegou aqui. A gente está com um estoque bom aqui, eu fui lá conferir. Então, se você ligar hoje, você já vai de primeira mão receber o seu livro. Ou diretamente na loja virtual, você pode entrar lá na loja LPC e adquirir o seu, tá bom? Tem todos os títulos do Reverendo Hernandes lá também. Nós temos aqui, olha só, o Wilson Camilo dando um oi pra gente, o Homero Gonçalves, pastor Ademilson Martins, forte, Tiago Calote, bênção. A Edilene falou, cheguei atrasada. Edilene, você pode assistir mais tarde a live de hoje também. Ser pastor ou líder é ser confrontado permanentemente o nosso caráter frente à glória de Jesus. Mensagem abençoada, é a palavra do Rian Rangel. Sempre um privilégio ouvir o pastor Hernandes, o Homero Gonçalves. Bom dia do Eli, nós temos aqui o Jairo também mandando um alô, a Juscelia, a Edilene, o Anderson Fabrício, o Domiciano e tantos outros que estão ao vivo com a gente aqui na mentoria. São 9h15 da manhã, a gente parte então para o nosso momento de perguntas e respostas com o Reverendo Hernandes. Vamos lá. Está preparado? Vamos lá. Se a pergunta for difícil, você responde para mim, tá bom? Eu não, eu chamo o Felipe aqui. O Felipe está pronto. O Felipe está sempre preparado. Gente, vamos lá então bater papo com o Reinaldo Mendes Júnior. Ele nos mandou um e-mail dizendo o seguinte:
o pastor pode, biblicamente, ser tido como empregado da igreja, cabendo a ele realizar tudo o que o conselho de presbítero deseja? Bom, cada denominação, Tiago, tem sua estrutura administrativa, né? E há igrejas que têm um corpo diaconal, há outras igrejas que têm um pastor que comanda tudo e a ordem dele vai até ao funcionário mais simples que trabalha na igreja. Há outras igrejas que são administradas pelo conselho da igreja, que é o pastor, mais os presbíteros. É lamentável quando uma igreja não tem a visão de que a missão principal do pastor está lá em Atos 6, versículo 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Quando um pastor da igreja precisa deixar essa missão nobilíssima e prioritária para cuidar de coisas importantes, mas que outras pessoas poderiam cuidar, e comprar um saco de cimento, porque está na obra lá e faltou o saco de cimento, é o pastor que vai comprar. A caixa de prego é o pastor que vai comprar. O pastor é um funcionário, um empregado da igreja, que vai fazer o que a administração, seja ela de um corpo diaconal, de um conselho de presbíteros, tomou. Essa igreja não perdeu a visão de pastorado. Perdeu a visão de pastorado. O meu entendimento, o pastor deveria conversar, instruir, ensinar essa liderança dele, o que é o pastorado. Até porque esse corpo precisa pastorear junto com ele. Me permita, Tiago, ler aqui. Sim. Para a gente dar essa resposta. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, Pedro vai dizer o seguinte, olha que coisa interessante. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós. Então, o papel do presbítero, do pastor, é pastorear, é cuidar, é velar pelo rebanho. Não por constrangimento, mas espontaneamente. Ele não é um empregado, faça isso, faça aquilo outro. É um cumpridor de ordens. Nem por sorte da ganância, ou seja, a motivação dele não pode ser dinheiro, mas por boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Ou seja, nem o pastor, nem o líder pode oprimir as ovelhas, muito menos o pastor ser oprimido pelos líderes da igreja, que cuidam da área da administração. Mas qual o papel? Vocês devem se tornar modelos do rebanho. Modelos do rebanho. Então, esse é o perfil bíblico do pastorado, e não um pastor que precisa cumprir ordens, porque tem uma liderança acima dele que está mandando nele. Ele não é o líder, ele é o liderado. Isso é uma inversão de valores. Agora, pode ter casos também de igrejas maiores que têm a possibilidade de ter mais cargos, né, mais pessoas contratadas, ou uma igreja muito pequena em que o pastor vai precisar colocar a mão na massa, às vezes. Ele pode contar com a comunidade também para isso. Aí é diferente. Há momentos em que o pastor está começando do zero, e ele é pastor, e ele é zelador, e ele é pedreiro, e ele é tudo. Isso é uma situação atípica. E o pastor tem que ter humildade para pegar a vassoura e varrer o salão de culto como se ele estivesse pregando. Porque não há nenhuma falta de dignidade no trabalho. Por mais simples de lavar um banheiro, ou de varrer o salão, ou de ser um ajudante pedreiro, nenhum problema quanto a isso. É uma situação atípica. Mas falando dentro de uma estrutura que já tem toda a estrutura montada, e o pastor apenas ser um prestador de serviços de uma liderança que está mandando e ele perdeu a visão de pastorado, ele precisa repensar esse modelo, quem sabe, orientar. E se a liderança não quiser, está na hora de pensar num outro lugar para ir, ser pastor. Perfeito. Muito obrigado, pastor. Nós vamos para o próximo assunto aqui, que nos foi enviado pelo Josiel Silva e pelo Gilberto Godoy.
O Gilberto nos mandou até uma mensagem aqui dizendo, eles estão falando a respeito, pastor, de outras denominações vindo para a sua igreja. O Gilberto colocou aqui até uma situação dizendo a respeito de uma denominação, que eu prefiro preservar o nome aqui. Claro. Se ele sai dessa comunidade, ele é rechaçado, ele não pode voltar para lá, ele é tido como excluído. Então a pergunta deles é a seguinte: quais os critérios podemos usar ao receber pessoas vindas de outras denominações? Bom, o critério, penso eu, primeiro que a igreja tem portas abertas para todos, a igreja não deve fazer proselitismo. O que é proselitismo? A igreja não deve fazer um trabalho de querer tirar membros de outras igrejas. Se é uma igreja cristã, eu não devo me empenhar para tirar membro da igreja A, B, C ou D para a minha igreja. Porém, a igreja está aberta. Se uma pessoa vem, ela é bem-vinda, qualquer pessoa é bem-vinda. Agora, ao vir uma pessoa de uma outra comunidade, seja ela uma comunidade já cristã, ou seja essa pessoa de um segmento considerado até uma seita, por exemplo, que não é um segmento genuinamente evangélico, a igreja que está recebendo precisa instruir essas pessoas que estão chegando quem nós somos, o que nós cremos. Porque senão, imagine você chegar numa comunidade, Tiago, numa igreja, e ser recebido como membro, e a pessoa não sabe como é que essa igreja funciona, não sabe no que essa igreja crê, não sabe as doutrinas que essa igreja defende e prescreve. Fala, mas eu não concordo com isso, mas você não foi instruído quando você foi recebido? Então nós, ao recebermos uma pessoa, nós fazemos uma espécie de profissão de fé, onde a pessoa subscreve as verdades essenciais que essa igreja acredita. Então, é preciso de instrução, esclarecimento. Ou seja, não se pode receber atabalhoadamente, apressadamente, irrefletidamente. Essa pessoa precisa saber onde ela está entrando e por que ela está entrando nessa comunidade. Para não criar expectativas falsas e para não gerar problemas futuros. Seguindo ainda nessa temática, nós temos uma mensagem ali, olha só. Graça e paz, pastor Hernandes, como lidar no início de uma obra que será a minha segunda plantação aqui em Portugal, só que agora com alguém que já está no local há alguns anos e tem espírito de liderança de denominação diferente. E ele ainda acrescenta, como lidar com isso no contexto familiar. Esse é o pastor Lima, lá de Portugal. Bom, Tiago, a realidade de uma igreja de imigrantes é bem diferente da realidade de uma igreja aqui no Brasil, ou uma igreja nacional, né? Por quê? Porque uma igreja de imigrante, imagine você, Portugal, Canadá, Estados Unidos, Itália, Japão, é a mesma coisa. Você pega uma comunidade de 100 membros, Portugal é o caso dele, 100 membros. Você tem dentro dessa comunidade de 100 membros, pessoas de 20 diferentes igrejas, denominações. Desde as igrejas conservadoras ou ultraconservadoras até igrejas pentecostais e ultrapentecostais. As pessoas que foram, elas vão com um background, elas vão com um pano de fundo, elas vão com a cultura religiosa da comunidade que elas frequentaram aqui no Brasil, ou onde moraram antes de ir para lá. O grande problema é que quando essa membresia às vezes quer levar a sua igreja para lá. Quer que aquilo que acontecia aqui seja transplantado para lá. Então, pastorear uma igreja de 100 membros de imigrantes é mais complicado que pastorear uma igreja de 500 membros, na nossa realidade aqui. Porque a heterogeneidade doutrinária, litúrgica, é brutal. O que é que tem que fazer? É claro que o pastor que vai plantar essa igreja de imigrantes, ele tem que ter esse jogo de cintura, essa capacidade de dialogar, essa capacidade de entender. E, obviamente, a igreja precisa ter uma cara. E, mais uma vez, entra o elemento, esclarecimento. Olha, nós somos uma igreja de imigrantes, mas essa igreja
vai funcionar assim, e assim, e assim, e assim. Eu gosto de uma frase de um amigo que diz o seguinte: você negocia o negociável, mas você não negocia o inegociável. Você pode até variar um pouco na forma, na abordagem, mas jamais negociando a verdade, o evangelho, puro e simples. Tem que ter essa capacidade aí de dialogar. Jogo de cintura. E eu espero que o nosso querido pastor aí possa ter graça de Deus para superar todas essas arestas e ter um ministério vitorioso. Obrigado, pastor. Em poucos minutos, o pastor Hernandes liberou uma palavra abençoada, edificante e confrontante. Sem palavras para expressar o quanto cada palavra nas mentorias tem sido uma bênção. Essa é a mensagem da Eliane. Temos aqui um comentário, olha, do Tiago Oliveira. Já tive obreiros me dizendo que eu era obrigado a fazer uma determinada coisa. Tem presbítero que gosta de se apresentar como pastor da igreja. São alguns relatos que nós temos aqui no nosso chat. Nós vamos para o próximo assunto, que vem do André Barbosa. Ele está com uma dúvida, pastor. Dá uma ajudinha para o André, por favor. Ele quer saber qual que é a diferença entre pregação textual e pregação expositiva. Ok. O André, é simples. Deixe-me pegar aqui uma das maiores autoridades em homilética, o Dr. Andrew Blackwood. Ele diz o seguinte, que a pregação textual, você emprega, usa, no máximo 3 versículos. Às vezes um versículo só, na maioria das vezes. Às vezes apenas uma frase de um versículo. E nesse sermão textual, você tira de lá seu tema e seus argumentos, nesses, no máximo 3 versículos que você leu. Então, o seu tema é o seu sermão desenvolvido e o seu sermão é o seu tema resumido. Então, você vai para o texto, tira esses versículos do contexto maior, que é o capítulo todo, foca só nesses versículos, tirando aí seu tema e seus argumentos. O sermão expositivo, você vai examinar um parágrafo, um capítulo, uma perícope, examinando todo o texto à luz do seu contexto gramático histórico. No sermão expositivo, uma pergunta é fundamental. O que é que o autor queria dizer ao escrever esse texto? Jay Adams tem um livro chamado A Big Idea, a Grande Ideia. Qual é a grande ideia desse texto? Capturar esta grande ideia é a essência da pregação expositiva. Porque aí você vai expor todo o texto, trazendo a mente do autor sagrado, tornando isso claro. No nosso curso, né, Tiago, de pregação transformadora, nós usamos 3 verbos para resumir o que significa pregação expositiva. É ler o texto, é explicar o texto e é aplicar o texto. Então você traz o texto à tona, esclarece, explica, e depois você aplica estas verdades àqueles que estão ouvindo a mensagem. Essa é a base do que nós chamamos de pregação expositiva. Aliás, nós temos um curso, né, Tiago, completo sobre esse assunto. Temos sim. Como é que a pessoa acessa esse curso? Um curso amplo, completo, acho que um dos maiores que nós temos aqui na casa. Exato. O link é? Pregação Transformadora é o nome do curso. Sim, mas a nossa plataforma é lpccursos.org.br. Lá dentro você encontra esse e tantos outros cursos do pastor Hernandes. Perfeito. Vamos em frente, pastor? Bora. Olha, a Siri quer participar também. Manda sua pergunta para cá pelo e-mail, Siri, ou pelo chat dentro do YouTube. Ricardo Góes, tenho dúvidas sobre o chamado ministerial na parte de missões e evangelismo, pastor Hernandes. Ele acontece só quando somos jovens ou depois de uma certa idade a gente pode atender esse chamado? É uma boa pergunta, né? Jesus, certa feita, contou uma parábola sobre o reino e disse que
o homem contratou funcionários que trabalharam, alguns trabalharam o dia inteiro. Começou de manhã. Outros foram contratados ao meio-dia. Trabalharam até o final da tarde. Outros foram contratados já quase na hora do pôr do sol, às 5 da tarde. Encerrou o expediente às 6 da tarde. Na hora de pagar os funcionários, o homem pagou todo mundo igual. Os que trabalharam o dia inteiro protestaram, não, mas isso é injustiça. Não, trabalhou o dia inteiro. Esse aqui trabalhou só a metade do dia. Aquele ali, ó, trabalhou só 1 hora. E o Senhor disse, bom, eu estou sendo justo com vocês, eu contratei vocês, estou pagando o que foi contratado. Agora, se eu quero ser bom, misericordioso com isso aqui, qual o problema? É claro que Jesus está usando uma parábola, mas para representar uma verdade espiritual. Qual é a verdade espiritual? Deus chama pessoas na infância, Deus chama pessoas na juventude, Deus chama pessoas na fase adulta, Deus chama pessoas na velhice. Como a salvação é de graça, não é por mérito, não é por obras, não é comprada com dinheiro, não importa se foi chamado na infância ou lá na terceira idade, todos nós receberemos o prêmio, que é gratuito. Então, olha que coisa maravilhosa. Nós demos um exemplo agora há pouco do Moisés, que foi chamado para ser libertador do seu povo com 80 anos. Então, o chamado de Deus não tem idade. Deus pode chamar um adolescente, Deus pode chamar um senhor que está achando que está dependurando das chuteiras. E em todos os setores da vida, não é só ministério, não. Na política, na economia, na ciência, Deus não está limitado à faixa etária. Muito bom. Ricardo, corre atrás aí então. Gente, nós temos aqui o link para você acessar o curso. A nossa equipe está lá mais esperta que eu. Nós temos a Sabrina e a Débora lá. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Está aqui no chat o link para vocês acessarem o curso e dar uma olhadinha nos outros cursos que a gente tem também. Vamos em frente aqui com a participação do Alessandro Baldo. Ele diz o seguinte: poderia falar um pouco mais sobre a vida do pregador além da técnica, ou seja, sobre as características emocionais e espirituais da vida cristã do pregador? Ô Tiago, nós temos um livro que é esse livro que eu escrevi sobre piedade e paixão. Tem um colega meu, pastor, que ao ler esse livro há alguns anos disse assim para mim há pouco tempo, falei, pastor Hernandes, eu assumi um compromisso com Deus de ler esse livro uma vez por mês. Uma vez durante por o meu mês? ministério. Uma vez por mês durante o meu ministério. É um livrito pequeno, mas muito focado sobre a vida do pregador. Piedade e paixão. Tem também na nossa loja. Talvez um outro livro que vai ajudar é o de pastor a pastor. Também na nossa loja virtual tem. Me permita tratar com você Atos 20, 28. Porque ali Paulo, falando para os presbíteros de Éfeso, diz o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Em outras palavras, a vida do pastor é a vida do seu pastorado. Primeiro ele pastoreia ele mesmo, para depois pastorear todo o rebanho de Deus. O cuidado que o pastor deve ter com ele mesmo é fundamental para que ele possa ter êxito no pastorado das ovelhas de Deus. Então, é a vida pessoal, é a vida familiar, é a vida de oração, é a vida de estudo da palavra, é a vida de amar as ovelhas de Cristo, não apenas amar a pregação, mas amar a quem você prega. Então, esse cuidado do todo da vida pastoral é fundamental para que se tenha sucesso no ministério. Falando ainda sobre vida ministerial do pastor, o Edson Machado está curioso em saber uma coisa a respeito do senhor, pastor Hernandes. Pois não. Gostaria de saber sobre os maiores desafios e dificuldades enfrentados pelo pastor Hernandes quando ele começou a pregar. Ô varão, eu comecei a pregar, porque veja bem,
Eu creio que o ministério começa no dia que você recebe um chamado de Deus. Eu recebi meu chamado com 17 anos e eu comecei a pregar. Depois eu vim para o seminário em 78, fui seminarista em Bragança Paulista 3 anos e fui pastor em Bragança 3 anos depois e fui para Vitória em 85, ainda sou parte da equipe pastoral desde então. E pregação sempre para mim foi uma grande paixão do meu ministério. Os desafios são muitos, e para mim eu acho que o maior desafio, Tiago, é você saber que por melhor ou por mais zeloso que seja o seu preparo, você é absolutamente limitado. Você está diante de uma congregação de 100 membros, ou de 500 membros, ou de 1000 membros, ou você está falando para uma grande multidão, e você saber que se o Espírito Santo não agir, não acontece nada. Nada. Essa dependência de Deus, essa necessidade da dependência de Deus é vital. Eu concordo com o Dr. Billy Graham quando ele disse que os nossos lábios são lábios de barro e que o pregador só fala aos ouvidos, só aos ouvidos. O poder de penetrar essa mensagem do ouvido para descer para o coração, só o Espírito Santo para fazer. O mais eloquente orador não consegue fazer. Eu preguei domingo agora, lá em Vitória, sobre a eloquência de Deus, o Salmo 19. Estava relembrando os grandes oradores, o maior orador grego, Demóstenes, o maior orador romano, Cícero, o maior orador sacro do período dos pais da igreja, João Crisóstomo, o maior orador católico romano, Antônio Vieira, o maior tribuno brasileiro, Rui Barbosa. Esses homens tinham uma eloquência fascinante, mas eles não tinham o poder de falar o coração, no sentido de transformação, só o Espírito Santo para fazer isso. Eu acho que o grande desafio do pregador é viver muito mais na dependência do Espírito Santo do que na dependência do seu preparo. Eu não estou dizendo com isso que eu não devo me preparar, não. Mas quando o pregador ele gasta 10 horas para preparar o sermão, ele não gasta 5 minutos para pedir a Deus iluminação, ele perdeu o foco. Que quem age é o Espírito Santo de Deus. Então, acho que esse é o grande desafio. O maior desafio. Estou tomando as minhas anotações aqui. Você está tomando suas anotações aí em casa também? Aproveita, viu? Não perde a oportunidade, não. Pastor Hernandes, nós vamos tratar agora de outra temática, de um viés mais psicológico. Nós temos aqui 2 participações. O Felipe Lucas nos mandou um e-mail dizendo o seguinte, pastor: a minha questão é acerca de aconselhamento e de discipulado de pessoas que estão mergulhados em suas dores, que não conseguem ver, ouvir e assimilar a mensagem de Cristo. Como penetrar nessas camadas de alma ferida, sangrando e chegar ao coração delas para semear o amor e o evangelho de Cristo? E ele termina aqui, né? Eles não conseguem olhar para a cruz, estão mergulhados em si mesmos, nas suas dores. O Senhor pode me dar uma luz e ferramentas para proceder e discipular com alguém nessas condições? Esse é o Felipe, pastor. Veja bem, eu estou entendendo que o Felipe está tratando de aconselhamento pastoral muito mais do que de púlpito. Ele está tratando de particularidade de uma ovelha, ou de algumas ovelhas, que ele tem o cuidado de receber na sua casa, ou receber no gabinete pastoral. Gente que passou por traumas na vida, por dores na vida, por decepções na vida, por angústias profundas na vida. Mais uma vez, entra também o mesmo aspecto da pregação. Só o Espírito Santo vai falar o coração. Agora, temos ferramentas? Temos. Por exemplo, eu gosto muito da abordagem de um psicólogo cristão americano, do Crabb Jr.,
Lawrence Crabb Jr. É pena que nós não temos aqui um quadro para eu desenhar isso, mas eu talvez consiga pôr em palavras aqui que está na minha cabeça como quadro. Via de regra, quando uma pessoa chega no seu gabinete ou numa conversa pessoal, interpessoal, o problema está no nível dos sentimentos. Está angustiado, está triste, está ferido, está magoado, está decepcionado, está se sentindo solitário, está com depressão, está com ansiedade, está com medo, é tal. Sintomas. Então, isso vem no sentimento. Vaza pelo poro dos sentimentos. Agora, vamos para a medicina. Quando um paciente vai ao médico, o médico faz perguntas diagnósticas e hoje, muito mais, talvez não fala muito, mas manda fazer exame. Por que o médico faz isso? O cara está sentindo dor, estou sentindo dor aqui. Bom, você está sentindo dor aqui, mas eu preciso saber a causa dessa dor. Então, o que é que produz o sentimento? É o comportamento. Eu sinto o que eu sinto, porque eu faço o que eu faço. Então, se uma pessoa está vivendo uma vida irregular, na prática de algum pecado, está vivendo fora dos preceitos e princípios de Deus, saiu da trilho, ele vai ter um sentimento ruim. É claro, é angústia, é medo, é culpa, é tristeza, é ansiedade, é depressão, tudo isso aí. Esse sentimento que está vazando aqui tem como base um comportamento que ele está tendo. Mas existe, Tiago, e quem está nos escutando aí, dentro das escolas psicológicas, nós estamos falando de ferramenta, uma escola psicológica chamada de behaviorismo, comportamentalismo. Eu não trato do paciente na base comportamental. Por que não? Porque as pessoas fazem o que fazem porque elas pensam o que pensam. E pensar, não estou falando da reflexão aqui não, estou falando de valores, de princípios. Quando a pessoa tem uma prática, ela já rompeu determinados tabus e ela já adota aquilo como seu modelo de vida. Acho que aquilo é normal. Por exemplo, uma pessoa que leva uma vida promíscua, ela já acostumou. É isso mesmo. Uma pessoa que tem viciada em pornografia, ele já acostumou. Uma pessoa que é viciada em mentir, já acostumou. Um político que é corrupto, já acostumou. Então, o que é que precisa mudar? Você não constrói uma casa do telhado, você começa a construir o quê? A base. Então, primeiro muda o pensamento, ou seja, o padrão, os valores, os princípios. Quando você muda os valores, você mudou o comportamento. Você mudou o comportamento, você muda o sentimento. Você trata o problema pela raiz e não pelo fruto. Trata pela causa e não pelo sintoma. Então, eu acho que são ferramentas que você poderia usar no trato dessas pessoas em particular. Vamos aproveitar esse assunto ainda. Eu acredito que foi respondido já, mas a gente poderia dar mais uma pincelada, porque o Leonardo Rodrigues está perguntando o seguinte para a gente, ele mandou uma mensagem aqui no chat. Ele está falando a respeito dos líderes. E ele diz aqui que eu identifico alguns líderes entrando em depressão. E por que isso acontece e como ajudá-los? Alguns líderes em depressão. É. Essa também é uma excelente pergunta, Tiago. Bom, depressão nós precisamos entender isso muito claramente, é multicausal. Não existe uma causa única para a depressão. Então, depressão pode vir como um problema circunstancial, por exemplo, a morte de um ente querido, de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa. Isso pode ser o gatilho. Uma depressão pode ser causada, por exemplo, por uma perda financeira. O cara é o provedor da família, ficou desempregado. Uma depressão pode ser causada, e é muito comum isso hoje, por uma traição ou um divórcio, um abandono. Agora, a depressão, de forma mais genérica, ela é uma doença. Ela é uma doença.
Então não se pode botar um fardo nas costas de uma pessoa que está depressiva, como se ela fosse, porque não tem fé, porque, porque o demônio está oprimindo, porque está em pecado. Aliás, eu escrevi um livro sobre esse assunto, e vale a pena também as pessoas conferirem. Não desista de você. E eu coloco lá que há 2 grandes e graves erros com respeito à depressão. Primeiro, vindo de um autor neopentecostal, T.L. Osborne, quando ele diz que depressão é demônio. Então, a pessoa deprimida está oprimida pelo demônio. Na outra vertente, tem um teólogo reformado, de grande aceitação, e eu o admiro muito, não só como conselheiro, mas admiro também como autoridade homilética, e todo estudante de teologia já leu os livros dele, Manual do Conselheiro, Conselheiro Capaz, Jay Adams. Ele diz que depressão é pecado. Então, o camarada está em depressão, bota mais uma tonelada de culpa na cabeça dele. Pode ser demônio? Pode. Pode ser pecado? Pode. É só ler o Salmo 38, 51, 32, você vai ver Davi num quadro depressivo por causa de um pecado não confessado. Agora, um crente cheio do Espírito Santo, um pastor, um pregador, um membro da igreja, piedoso, pode enfrentar uma depressão? Pode. Pode, porque é uma doença. Como pode enfrentar um problema cardíaco, um problema renal. Então, se o líder, se o pastor está passando uma depressão, é preciso levar esse irmão num médico psiquiatra, que é o médico especialista do assunto, fazer uma consulta, verificar o problema, dar a medicação correta, na dose correta, e a depressão é cíclica, ela vai passar. Isso não tem nada a ver, a princípio, com a vida espiritual desse líder. Perfeito. Vamos em frente, então. Nós temos aqui o Tobias Rafael com uma mensagem muito interessante, pastor. Ele está pedindo uma orientação a respeito de como conciliar o começo do ministério pastoral dele. Ele diz que atualmente ele está como auxiliar do pastor principal. Como conciliar isso juntamente com o início do casamento? Ele está casado há 9 meses e ele diz o seguinte: eu vejo que tenho dificuldade em conciliar as duas coisas. O ministério me requer muita dedicação à igreja, porque tem células e os demais departamentos, e eu auxilio ao pastor principal e também tem a dedicação ao começo do casamento. E ele pergunta, não sei se até que ponto haveria aplicação de Deuteronômio 24:5, se seria recomendável esperar pelo menos 1 ano do início do casamento para então me dedicar também ao ministério. Olha que... Eita, esse aqui é o ideal, hein? Esse é o texto lá do povo de Deus, era os caras dispensar da guerra e tudo mais. Veja bem, a nossa realidade não contempla isso. E eu acredito o seguinte, que é possível, sabe, Tiago? Primeiramente, todos nós precisamos de equilíbrio, né? Saber até onde ir, saber onde parar, nesse sentido. Me permita dar um exemplo que me marcou muito. No começo do meu casamento, minha esposa é uma pessoa fascinante. Ela é líder, ela é uma pessoa com autoimagem muito positiva, muito segura de si. E nós nos casamos, morávamos numa casa, assim, 2 andares, uma família morava embaixo, nós morávamos em cima. E eu fui para uma reunião de presbitério, e eu nem tinha perguntado para ela como é que era no coração dela, porque era em outra cidade, como é que era o coração dela ficar sozinha à noite. E eu estou na reunião à noite, ligo para ela, eu percebi que a voz dela estava alterada, estava assim, meio chorosa. Falei, o que houve? Falei, aqui é a primeira vez que eu vou ficar sozinha. Falei, então, estou indo para aí. Larguei a reunião do presbitério e fui para casa. Passar a noite em casa. No outro dia, cedo, eu voltei. A ideia de que eu tenho que ficar dentro de casa, porque estou recém-casado, não é verdade. A vida não é assim. É possível dedicar-se ao ministério e ao casamento? É possível. É possível a esposa acompanhar o marido nas atividades ministeriais, se ela não trabalha fora? É possível. Ela pode ser a principal auxiliadora dele no ministério. Nos meus primeiros anos de pastor, a minha esposa sempre trabalhou
como diretora de escola, como professora. Quando eu me casei, ela era diretora da escola na cidade dela. Ela largou o trabalho. Ela dedicou os primeiros anos da vida dela ao nosso casamento, ao nosso ministério. Quando vieram os filhos, ela não trabalhou. Dedicou os meninos. Para mim foi o maior investimento que ela pôde fazer na vida pessoal nossa, do nosso casamento, dos nossos filhos. Depois que os meninos estavam já em condições, ela foi trabalhar numa escola e os meninos foram juntos. Então, essa ideia de que eu vejo igreja e casamento como coisas concorrentes é um grande risco. Eu acho que precisa trabalhar também o coração da esposa. Porque eu vou dizer uma coisa para você, Tiago, nenhum pastor pode desempenhar bem o ministério se a esposa não ama o ministério do pastor. A esposa não deve cobrar do marido porque foi pregar, porque ele está aconselhando uma pessoa, porque senão ele vai fazer com o coração pesado, coração triste. Então cabe a essa mulher, e é por isso que o rapaz, o seminarista, precisa pensar onde vai casar, com quem que eu vou casar. Já conversou sobre isso? No namoro? Porque imagine que vai casar com uma moça que não gosta de igreja. Ou que é ciumenta. Se vê o marido dela numa sala conversando com a outra mulher num aconselhamento, ela fica desesperada. Ué, mas então não está na hora de casar com um pastor, casa com outra pessoa. Então, todas essas coisas precisam ser vistas. Agora, já está casado, cuide do casamento e cuide da igreja. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, imagine que a igreja requeira de você o sacrifício do seu casamento. Alto lá. Não dá. O seu principal rebanho é a sua família. Não pode ser em prejuízo. É preciso que a família toda venha para amar o ministério, para apoiar o pastor. Você me conhece, estou aqui há mais de 10 anos, trabalhando junto com você aqui, com nossa equipe maravilhosa, e eu sempre tive uma agenda intensa, desde o ano que eu casei. Eu vou dizer uma coisa para você, nunca, nesses 37 anos, a minha esposa me disse o seguinte, olha, chega. Ao contrário, sempre me apoiou, sempre orou por mim, sempre esteve do meu lado, sempre me sustentou em oração, sempre. Quando as crianças eram pequenas, sempre ensinou os meninos a valorizar o ministério do papai. Nós temos que orar pelo papai, ele está fazendo a obra de Deus. Eu jamais poderia fazer o que eu faço se eu não tivesse suporte dentro de casa. Então, é preciso trabalhar a família pastoral. O pastor é o pastor, mas a família vem junto com ele para apoiá-lo. Senão ele não consegue fazer o trabalho que tem que ser feito. Reverendo Hernandes, qual que é a lista de prioridades, então? O que vem em primeiro lugar? O ministério vem depois da família. Olha, Deus em primeiro lugar, família, ministério, trabalho. E esse primeiro lugar, Tiago, não é que... Deixa eu explicar isso. Olha, a minha família hoje, eu sou pastor da igreja, mas você quer saber, eu vou para o shopping com a minha família, eu não vou pregar não. Se vira lá, um outro prega no meu lugar. Não, todo mundo tem compromisso. O cara trabalha na empresa, A, B, C ou D. Falha lá, não, hoje não vou trabalhar, não, vou ficar com a minha mulher. Vai ser despedido do emprego. Pastor do mesmo jeito. Pastor tem compromisso. Ele prega na igreja, ele aconselha, ele visita. Se ele relaxa com o ministério pastoral dele, essa igreja não vai querê-lo mais. E aí vai ficar a família desamparada, porque o cara é pastor, ele não trabalha em outra profissão. Então, o fato de ser primeiro é primeiro nesse sentido. Eu já testemunhei aqui para vocês esse fato. Eu ando com o telefone tocou. E às vezes eu brinco lá em casa, eu chego, boto o telefone lá na mesa, eu estou lá na sala, às vezes descansando um pouquinho, depois que eu chego, o telefone tocou. Aí eu peço a menina assim, dá uma olhadinha lá, se for da minha família, traz o telefone para mim. Se não for, eu atendo depois. Se é da minha família, Tiago, e está precisando de mim, eu largo a reunião mais importante na hora. E saio, peço licença. Isso é prioridade. O que não seria prioridade? Chegou uma pessoa para conversar comigo, o assunto nem não é importante.
Aí a família te liga, uma necessidade urgente. Não, resolve aí porque eu estou conversando com fulano aqui. Aí o fulano aqui virou prioridade. Então a família é prioridade. É nesse sentido. Obrigado, pastor. Vamos em frente, o nosso tempo está super apertado. Eita, rapaz, passou rápido demais hoje? Tem tanta pergunta boa aqui ainda, pastor. Vamos ver se a gente consegue correr um pouquinho aqui. Nós temos a participação aqui do Marcos. Ele diz que é evangelista e ele comenta o seguinte: depois que fiz o curso Pregação Transformadora, comecei a pregar seguindo as informações que adquiri no curso. Olha aí, mais um participante boa, do né? nosso curso. Depois, em janeiro, a congregação que eu trabalhava foi fechada e fui trabalhar na sede junto com o pastor titular. Agora fui orientado a não dividir mais o púlpito com ele e apenas na sua ausência ele prega. E fiquei limitado às aulas de escola dominical. O que fazer nesse caso? Obedeça o seu pastor. O pastor titular da igreja é outro. O púlpito é do pastor da igreja. O púlpito é do pastor da igreja. O comando do pastor é o púlpito. Agora, imagine que esse irmão acha que, não, eu tenho um chamado para pregar e eu preciso pregar, eu quero pregar, eu amo pregar, eu desejo fazer. De repente, está na hora desse irmão sair e plantar uma igreja. Começar um novo ministério. Porque há uma coisa bonita, Tiago, também. Há pessoas que têm vocação para serem pastores auxiliares, para ser pastor auxiliar, e tem gente que não tem vocação para ser pastor auxiliar. O pastor auxiliar, ele trabalha debaixo da autoridade do pastor. Ele precisa ser sábio, ele não pode dar a opinião dele. Chega um membro, por exemplo, que gosta de botar coisas assim, esticar a corda, e aí, o que você acha sobre esse assunto assim? Não, se fosse eu, nós íamos fazer isso. Mas o pastorzão aí, é o pastor da igreja, mas ele não gosta de fazer isso. Isso é igual fazer igual o Saul, lá, igual o Absalão lá em Jerusalém. Se eu fosse o rei, a sua causa seria defendida. Não, o pastor auxiliar, ele nunca puxa o tapete do pastor titular. Se ele discorda do pastor, ele conversa com o pastor. Se percebeu que ele e o pastor não estão azeitados, afinados, está na hora de ele sair, sem denegrir o pastor. Porque trabalhar junto, Tiago, é fundamental fidelidade, transparência, confiança. Sem isso, não forma uma equipe pastoral. Então, se o irmão ama pregar, quer pregar, tem paixão por pregar, e a conjuntura não é boa para ele nessa situação, quem sabe Deus está abrindo para ele uma porta para que ele vá à frente. E nenhum pecado nisso, nenhum problema nisso. Isso vai ser uma grande bênção. Uma grande bênção. Muito bem, pastor. Quero saber se há diferença entre pregador e pastor. Eu tenho dúvida se aquele que está no púlpito pregando sempre será um pastor. É a pergunta do Otávio Loureiro. Nem todo pastor é pregador e nem todo pregador é pastor. Há pessoas que, com a graça de Deus, conseguem fazer bem as duas coisas. Porque, me permita clarear um pouco melhor isso. O Dr. Mark Lloyd Jones, que para mim foi um pastor referência no século XX, ele diz que quando o pastor, pregador, se prepara para pregar e o faz com excelência, ele resolve 50% dos assuntos de gabinete pastoral no púlpito. No púlpito. Agora, nem toda pessoa que tem o dom pastoral de carregar a ovelha no colo, de aconselhar, de visitar, de acompanhar, é um bom pregador. Eu diria para você que há mais pastores do que pregadores. Alguns, com a graça de Deus, são pregadores e pastores, pastores pregadores. Há muitos irmãos que, não sendo bons pregadores, entre aspas, eu digo bons pregadores no sentido de um maior desempenho, né? Mas compensam muito isso, porque são grandes pastores. Grandes pastores, que amam ovelha, que cuidam de ovelha, que tem cheiro de ovelha,
que aconselha, que visita, que assiste, que pega junto. E supre essa necessidade do púlpito, às vezes, trazendo de vez em quando um convidado. Eu conheço vários colegas que fazem isso e tem um ministério brilhante, brilhante. Perfeito, pastor. Nós vamos para a participação do Ricardo Rezende. Ele pergunta, é necessário sempre alinhar o tema da mensagem com o louvor e toda a liturgia do culto? É bom que faça isso. É por isso que o pastor, Tiago, é o dono da liturgia. Há um grande problema hoje nas igrejas, em algumas igrejas, talvez até na maioria, é que existe o pastor, existe o ministério de louvor. O ministério de louvor é uma coisa completamente divorciada do pastor. O pastor não domina a liturgia. Eles determinam o que vão cantar, como vão cantar, e o pastor, coitado dele, cai de gaiato. Ele não sabe o que está acontecendo. Não pode ser assim. Música é teologia cantada. Quem tem a responsabilidade litúrgica de todo o culto é o pastor. Agora, ele delega isso, mas deve acompanhar. Ou seja, nenhuma música deva ser ensinada na congregação sem que passe primeiro pelo pastor, para dar uma examinada na teologia da música. Você concorda comigo que tem muita música de qualidade ruim? Muita. De boca cheia, muita. Muita, né? Pois é. Isso seria então resolvido com um tempo, um bate-papo do pastor, uma reunião de alinhamento com o líder do ministério. Reunião de alinhamento do pastor com a equipe de louvor, com o líder do ministério de louvor. Falou, olha, o que é combinado não é caro. Quando o pastor diz, olha, a letra da música passa por mim antes de ser ensinada. Depois que o pastor aprovou a letra, ok, aí ensina, tal. Porque não adianta você, eu vou ensinar, depois que o pessoal gostou da música, não, essa letra aqui não está boa, não, aí a vaca já foi para o brejo. Né? Então o pastor acompanha a liturgia do culto. Pastor, dá tempo de mais uma? Dá tempo. Vamos então atender o Lucas Ricardo aqui. Olha, Vamos lá. Eu queria saber como enfrentar perseguição e afronta dentro da nossa própria igreja. Bom, eu não sei que tipo de afronta ou perseguição e a causa da afronta e da perseguição. Mas, talvez nós pudéssemos recorrer ao texto de Jesus, lá de Mateus 5, quando ele diz no verso 10 o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Se a perseguição é em virtude de que eu estou fazendo a vontade de Deus e a obra de Deus, você deve se alegrar. Se a perseguição ela vem porque houve algum deslize, algum erro, alguma falha, é preciso conversar, é preciso pedir perdão, é preciso reconciliação. Me permita ler mais um texto, Tiago, que é 1 de Pedro 4, verso 12 em diante. Ele diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não é fora não, no meio de vós. Destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Agora, veja aqui. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Ou seja, precisa saber a causa da perseguição ou do problema.
Se eu estou sendo injustiçado, glorifique a Deus. Se o problema é de um mal entendido, confronte. Se o teu irmão tem uma coisa contra ti, vai a ele. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. É o que a Bíblia ensina. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, nós temos alguns comentários aqui. O Gilberto Jefferson está perguntando, Pastor Hernandes, quando você virá para Londrina, no Paraná, você pregaria na nossa pequena igreja no bairro periférico? Prega, viu? Prega, Gilberto. Ele prega sim, já vi. Igreja pequenininha, o Pastor Hernandes está lá. O meu problema hoje é limitação de agenda. E às vezes é um pouco constrangedor. Hoje chega praticamente 1.500 convites por ano, então ainda que o dia pregasse 3 expedientes por dia, eu não conseguiria atender tudo. Mas a resposta é: eu prego sim. É só uma questão de agenda. Para o ano que vem, por exemplo, minha agenda está basicamente no osso já. Então, essa é a nossa limitação, não é por indisposição. Às vezes, eu vou até um pouquinho além da conta, porque hoje, basicamente, eu estou pregando todos os dias. É muito raro um dia que eu não tenho uma agenda de pregação. E eu faço isso com maior alegria. Mas, infelizmente, mesmo assim, eu não consigo atender todo mundo. Temos aqui, olha só, o Homero Gonçalves comentando, que aula sensacional. Deus abençoe esse ministério e a todos que estão acompanhando. A paz do Senhor, do Adailton Júnior, de Minasul, Goiás. Dona tinha um amor de pessoa. Alguém comentou aqui. A Cássia Gonçalves, já garantiu meu livro Grande Eu Sou. Pronto. Ô Cássia, eu estou pensando em já sair daqui e já falar lá com o Marcelo, pastor, eu vou levar um para mim para conhecer. Você pode comprar na nossa livraria também, lojalpc.org.br, aproveite, viu? Eu amo ser pastor e tenho o apoio da minha família. Glória Deus a é Deus. maravilhoso. É o Alexandre Rodrigues Canedo. Amém. Temos a Igreja Presbiteriana de Torrinha nos acompanhando. É o pastor Cláudio nos mandando um bom dia. Temos tantos participantes aqui. Eu, infelizmente, não consigo dar um alô e dizer seu nome aqui, mas é um privilégio ter todos vocês conosco aqui, viu? Gente, nós temos que entregar, então, a nossa live de hoje. Quando é a nossa próxima mentoria, Tiago? Vai ser dia 21 de novembro. Então fique aí, hein? Atento, anote aí na sua agenda, 21 de novembro, às 9 horas da manhã. É isso aí. Tiago, muito obrigado pela sua presença aqui conosco e nossa gratidão a você que esteve aqui. Este projeto de Luz para o Caminho da LPC foi pensado, decidido com muito carinho, com o propósito de abençoar sua vida, sua família e seu ministério. E obrigado mesmo por você estar com a gente e esperamos ver você no dia 21 de novembro, 9 horas da manhã. Um beijo no seu coração, um grande abraço a todos. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.